Estamos mesmo na nossa hora certa, que também é bom conseguirmos cumprir os horários. Começar por agradecer ao Sr. Diretor-Geral da DGAL, o Sr. André Gaspar Nicolic. André Gaspar Nicolic. É diferente, mas é. E a doutora Tânia Mourato, por estar aqui connosco. Lembrar, em particular, aos senhores representantes da DGAL, que o grupo parlamentar requerente vai ter agora 5 minutos para fazer uma intervenção inicial. Depois a entidade, a DGAL, tem 5 minutos para resposta. Depois teremos uma primeira ronda de 4 minutos cada grupo parlamentar. PSD, Chega, PS, IL e Livre. Depois 3 minutos para o CDS, 2 minutos para o JPP. E depois terão tantos minutos quanto a soma das intervenções para resposta, num total máximo de 25 minutos. E depois teremos ainda uma segunda ronda em que cada um dos senhores e senhores deputados podem inscrever numa intervenção até 2 minutos e depois terão para resposta a soma dessas intervenções num limite até de 20 minutos, mas eu, a cada início de cada intervenção, também darei nota dos tempos que têm para a intervenção e, por isso, dava a palavra ao Sr. Deputado, penso que Bruno Nunes, Sr. Deputado João Ribeiro, para uma primeira intervenção. Dispõe de até 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento a senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o senhor, não vou dizer o nome para não me enganar, mas é André Gaspar Nicolic, disse bem, o Diretor-Geral da DGAL, e cumprimento também todas as pessoas que nos estão a ver ou ouvir. O requerimento chega com o caráter de urgência para ouvir diversas entidades, dentre elas a DGAL, no âmbito do processo especial e transitório de desagradação de freguesias, após um longo e, como já vimos pela audição anterior, conturbado processo que culminou com a aprovação da Lei 25A/2025, esta audição reveste uma especial importância, visto que estamos já em pleno processo eleitoral, onde estas recém-criadas ou repostas, como quiserem, freguesias vão a votos e temos de garantir que não existe nenhuma entropia ao normal funcionamento das autarquias locais, ou seja, que sejam provocados pela Assembleia da República, que legislou neste sentido, e temos que garantir que as atuais uniões freguesias, as futuras freguesias, as comissões de extensão e as comissões instaladoras tenham ao seu dispor todas as ferramentas humanas, logísticas e financeiras para exercer o seu mandato com a maior brevidade possível. Desta forma, a DGAL tem nas suas competências, e eu retirei algumas que acho que são importantes, que é assegurar os meios e instrumentos necessários ao apoio e à cooperação técnica e financeira entre a Administração Central e a Administração Local, as autarquias, em coordenação com os CCDRs, acompanhar o processo de centralização de competências para as autarquias locais, conceber e desenvolver sistemas de informação relativos às autarquias locais no âmbito da gestão financeira, patrimonial, administrativa e do pessoal, entre outras. No fundo, é a DGAL que vai operacionalizar no terreno a quem é que vai deixar de enviar dinheiro, no caso às uniões de freguesias, e a quem é que vai passar a enviar a estas recém-criadas novas freguesias. E estes períodos, e quando é que vão ser estes períodos, se é já nesta fase em que está a Comissão Instaladora, que tomou posse supostamente no dia 1 de julho, se é já neste período vai haver alguma transição ou não, porque no fundo, e isto aplica-se muito mais àquelas pequenas freguesias, se calhar não tanto às freguesias maiores, que é muito importante perceber naquele último dia quem é que vai fazer face às despesas correntes e às despesas com pessoal e às despesas eventualmente que haja de capital, não pode ser, porque não podem ter endividamento, mas há de haver despesas que naquele último dia quem é que fica com... todos há de querer ficar com os bens e ninguém há de querer ficar com as dívidas. Isto é uma coisa normal. Mas temos que perceber aqui exatamente o que é que vai acontecer. Para a culpa, já na audição anterior já ouvimos isto, que parece que está previsto que a culpa não é de ninguém, que a culpa vai morrer solteira. E nós não queremos que haja culpa. Também já fomos aqui acusados de estarmos a levantar um problema antes de existir. Nós não queremos que aconteça esse problema. Queremos estar aqui antes
do problema a acontecer, ver quais as dificuldades estão a ter, se há situações específicas que a DGAL já tinha conhecimento de alguma dificuldade por parte das autarquias locais impor estes processos no terreno, ou até mesmo falta de comunicação, e tentar que esse problema consiga ser ultrapassado e seja resolvido antes das eleições. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 5 minutos para a resposta, Sr. Diretor-Geral. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado pela questão. Neste processo em concreto, ou seja, da desagregação, de facto, a lei não acomete nenhumas competências à DGAL. Ou seja, isto ocorre entre as comissões de gestão, de instalação e as assembleias de freguesia. Depois, em Diário da República, são publicados os mapas oficiais. Portanto, as entidades não são obrigadas a comunicar à DGAL, o que cria uma questão de acompanhamento desta política, de facto. E, portanto, não temos, neste processo em concreto, competências. Não obstante, obviamente, temos preocupações que ele decorra o mais tranquilo possível e, sobretudo, que os novos órgãos possam começar a trabalhar logo, ou o mais depressa possível. E, de facto, nesse âmbito, temos preocupações que provavelmente até importaria acautelar aqui na Assembleia da República, numa norma transitória, algo que permitisse tornar isto mais fluido, porque este processo de agregação é bastante mais complexo que o da agregação. Ou seja, no processo de agregação não havia dúvidas quem é que recebia a titularidade dos ativos, dos passivos, das responsabilidades, não havia vazio em relação ao orçamento, havia um princípio de continuidade do orçamento, os registros eram automáticos, não havia coexistência de entidades extintas e as novas, que, já agora, permitem-se à parte, porque eu, por acaso, consegui ouvir o início da intervenção com a ANAFRE e eu acho que houve uma falha de comunicação. A preocupação que eu transmiti na reunião que houve no SGMAI, para além destas, na prática, foi, de facto, esta diferença que existe neste processo, enquanto na agregação era certo que, quando o Presidente da nova Junta Agregada tomasse posse, se extinguiam todas as que eram agregadas, agora isso não é certo, mas é freguesia a freguesia, não é para todos. Ou seja, na realidade, pode haver coexistência de órgãos e, por exemplo, também acho que seria melhor se a lei acautelasse como é que isso funciona. Porque, de facto, pode existir um presidente da junta que vai ser extinta, mas que ainda não foi porque não tomaram posse todas, e já tomaram posse 1 ou 2 de 3, mas ainda falta o terceiro e, portanto, eles estão todos. E, no limite, até pode acontecer que este presidente também já tenha tomado posse e ele seja, ao mesmo tempo, presidente da extinta e presidente de uma nova que já tomou posse. E, na realidade, isto importaria acautelar como é que funciona e quem é que tem as competências e quem é que decide. Mas, para além disso, também acho que importaria acautelar casos em que se venha a descobrir a existência de ativos, passivos e responsabilidades que não foram previstos nos mapas finais, porque a lei parte do pressuposto que os mapas finais vão ser completos. Mas, se não forem, e isso é sempre possível de acontecer, conviria a haver regras de como é que vai funcionar. Porque se a posteriori se descobrir que existe um passivo que não foi deliberado, quem é que tem que pagar? Porque não se consegue imputar diretamente. Na agregação não tinha que se preocupar, porque a agregadora herdava tudo. Como agora só herdam mediante os mapas finais, se os mapas finais estiverem incompletos, vai haver problemas. O orçamento das freguesias, a mesma coisa. Para que eles possam trabalhar assim que tomam posse, precisam ter um orçamento. Sem isso não conseguem arrecadar nem pagar. Enquanto na agregação era possível dizer que havia um orçamento técnico que decorria da agregação dos orçamentos das fronteiras de férias agregadas, neste caso não vai haver. Não vai haver. E, portanto, se os novos órgãos tiverem que, depois da tomada de posse, para além de irem abrir contas bancárias e de fazerem todos esses procedimentos administrativos que demoram tempo,
ainda vão ter que aprovar um orçamento, elaborar e aprovar um orçamento. Isto poderá colocar em causa o pagamento de vencimentos ou de outras responsabilidades que as juntas tenham. A garantia de que eles têm meios para trabalhar, coisas tão simples como o software de contabilidade. A junta agregada, a junta atual, só tem um. Se eles são 3, vão precisar de ter todos. Se isto não tiver acautelado antes, implica que todos eles vão ter que fazer um procedimento aquisitivo a posteriori e com todo esse tempo que vai demorar. E os efeitos nos contratos. Mais uma vez, na anterior era claro que os contratos havia uma alteração de titular, por isso de pura e dura. Neste caso não há, e é preciso estar claro o que contratos mudam de titularidade, para que entidade mudam e que efeitos produzem. Neste âmbito, preocupa-nos particularmente os acordos de descentralização, porque se eles simplesmente cessarem depois das eleições, poderá haver juntas que não terão dinheiro para pagar os seus vencimentos para funcionários que contrataram para cumprirem essas competências que lhes foram delegadas. E, portanto, de facto, temos um conjunto de preocupações, já vi que já excedi o tempo, que provavelmente beneficiariam de uma norma transitória que esta Assembleia pudesse pensar. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Certamente que nesta próxima ronda terá ainda mais tempo para poder nos dar mais explicações. Passávamos então para a primeira ronda. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Olga Freire. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da DGAL, na pessoa do Sr. Diretor-Geral, os caros deputados aqui presentes e dizer, Sr. Diretor-Geral, as preocupações que aqui levantou foram também sendo levantadas no decurso do grupo de trabalho que promoveu a desagregação de freguesias e era a intenção da Comissão por fazer propostas que viessem suprir essas necessidades que nós sabíamos que iriam acontecer. No entanto, como tão bem sabe, a legislatura foi interrompida e, portanto, não houve oportunidade de o fazermos. Devo dizer que, inclusivamente, o grupo parlamentar do PSD chegou a reunir com a ANAF no sentido de questionar quais seriam as dificuldades que entendia que as freguesias iriam ter no âmbito deste processo e muitas delas o Sr. Diretor acabou de as dizer. É verdade que é mais fácil juntar do que separar, mas também é verdade que, mesmo assim, na altura, em 2013, saiu legislação, já depois até dos novos órgãos estarem empossados. Lembro-me que saiu relativamente à não aprovação de orçamentos, por exemplo, portanto, saiu uma série de legislação. Aquilo que o grupo parlamentar queria reforçar aqui é que, pelo menos nós ainda nós estamos disponíveis para promover a eventual feitura e aprovação, esperamos nós, de legislação que permita que as freguesias possam trabalhar o melhor possível. Sabemos que iniciar um mandato em especial, sabendo nós também que grande parte dos órgãos que vão ser instalados são novos, portanto, no fim de três mandatos. Dizer também que, se calhar, e é uma coisa para ficar no ar até para a DGAL vir a pensar, sabendo nós que as transferências correspondentes ao Fundo de Financiamento de Freguesias são pago a dia 15 às freguesias, se não seria também do interesse da própria DGAL fazer uma antecipação do pagamento desse valor, uma vez que as eleições são no dia 12, de forma a que, pelo menos, o salário dos funcionários fosse salvaguardado a tempo e horas, atendendo que depois os órgãos têm 20 dias para tomar posse depois dos resultados definitivos. E, portanto, também temos noção que, mesmo que fosse possível a freguesia existente hoje abrir, por exemplo, 3 contas
que depois seriam alterados os titulares e atribuído os titulares, porque temos a questão do número de contribuinte. Mesmo que isso fosse possível no âmbito da freguesia que existe hoje, não há tempo útil, efetivamente, para pagar compromissos que são devidos. Eu estou a falar de salários porque mexe com a vida das pessoas, mas estou-me a lembrar de telecomunicações, estou-me a lembrar de toda uma panóplia de despesas que as freguesias têm. Depois dizer também que, relativamente à questão dos acordos de descentralização, confesso que o grupo parlamentar do PSD não entende que isso seja tão preocupante, porque, quem sabe, até o facto de haver a desagregação de freguesias não consegue uma melhor negociação, porque nós também sabemos que muitas vezes os municípios não têm feito a devida atualização dos acordos de descentralização e, portanto, pode ser que estes novos órgãos consigam uns valores mais apelativos. Sr. Presidente, eu sei que estou em cima do horário, portanto, para já fico por aqui. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes. Tem até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Afinal, tínhamos razão. Quando metemos o requerimento e ouvimos alguns partidos a dizer que não entendiam o que é que a DGAL tinha que fazer numa audição destas, ficou clarificado que sem a DGAL existem aqui uma série de procedimentos que ou os grupos parlamentares não conhecem a lei ou então não conhecem as competências que estão atribuídas a determinadas direções-gerais. Cumprimentar o Sr. Diretor-Geral e a sua equipe e dizer-lhe que na reunião que tivemos na Secretaria-Geral do MAI, eu ouvi a sua intervenção com toda a atenção e considerei que era a mais racional que existia dentro da sala. E daí termos ousado a pedir a requerimento que os senhores estivessem presentes nesta reunião, porque, de facto, pareceu-me que era o único que tinha os pés assentes na terra, quando estavam outras entidades, como o IRN, o CTT, o INE, e estava, inclusive, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Depois já percebemos que há publicações em Diário da República completamente extemporâneas, de gente que está a avançar, desculpem a expressão, com a carroça à frente dos bois, e temos aqui um problema sério, porque agora chegamos aqui a uma altura, e aquilo que foi dito pelo Sr. Diretor-Geral, eu vou reiterar, porque tenho a mesma interpretação daquela que teve na reunião, que é no artigo 14º, diz de facto, produção de efeitos, número 2, a extinção das freguesias previstas no número 2 produz efeitos no momento da conclusão da última instalação dos órgãos eleitos para as freguesias que lhe sucedem. O que significa que a interpretação, porque nesta casa faz-se leis, que umas vezes vai ao espírito da lei, outras vezes vai à letra da lei, outras vezes vai ao espírito de quem já saiu daqui e depois não se percebe bem o que é que estamos a tratar. E estas dúbias interpretações que podem advir deste artigo pode, de facto, terminar aquilo que nós consideramos, que é numa desunião ou desagregação de uma união de freguesias com 3 freguesias, podemos estar a falar da última, como, se quisermos ir e ser preciosos na interpretação da letra da lei, podemos ir, de facto, à última freguesia e criar aqui um problema maior. Achamos que não está ninguém nesse mood, mas a realidade é que se tivermos algumas impugnações de eleições, teremos aqui problemas sérios para a concretização da tomada de posse e de consumarmos a desagregação das freguesias. E podemos continuar a dizer que temos fé. Fé temos todos, de uma maneira ou de outra, todos temos fé, e eu também tenho fé que o Sporting será tricampeão este ano, mas não tenho a certeza que isso vai acontecer. E, portanto, convém estarmos com os pés assentes na terra e percebermos que a 3 meses das eleições, esta Casa legislou mal. A 3 meses das eleições, posso agora explicar, depois de ouvirmos a DGAL, o porquê de nós votarmos contra o projeto de lei. Que os senhores não entenderam porque está mal feito e porque temos aqui um problema sério na desagregação das freguesias. Porque os senhores, de facto, legislaram. Eu sei que isto fica difícil às vezes, mas não há problema. Não há problema. Não percebe, eu sei que não consegue acompanhar o nosso raciocínio. Se conseguisse... Temos que respeitar quem está a intervir. Os à partes não são permitidos nas comissões, apenas no plenário, e por isso agradeço a compreensão de todos para que
cada um possa fazer a sua intervenção livre e, naturalmente, que depois Se tivessem... Muito obrigado, Sr. Presidente. outras intervenções para fazer. Muito obrigado. Prosseguir, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, se tivessem a nossa capacidade de interpretação, votariam Chega, não tendo a capacidade de interpretação, votam livremente e democraticamente noutro partido qualquer. Agora, nós temos uma questão que é clara. Estamos, de facto, preocupados, e deixo-lhe uma última pergunta, ou melhor, a última pergunta é a única que lhe vou fazer, que é, vamos supor, seja qual for a freguesia, que no dia 12 o Presidente de Junta, entretanto desagregado, como é que ficará o pagamento entre a tomada de posse e todos os valores que, entretanto, têm que ser transferidos pela DGAL entre a tomada de posse, se eventualmente nessa união de freguesias existir uma impugnação de eleições? Existirão transferências ou não? Está ou não está colocado em risco as transferências da DGAL para essa freguesia? Porque se tivermos, claramente percebemos que, afinal, mais uma vez, não obstante a gritaria que fazem à volta das propostas do Chega, o Chega tinha razão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Jorge Botelho. Dispõe de até 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Diretor-Geral e a Sra. Subdiretora, penso eu, e cumprimentar a todos. Eu acho que nós temos que entender quais são as competências da DGAL neste processo. A DGAL cabe-lhe operacionalizar processos depois de eleições. E é bom que nós entendemos depois das entidades administrativas estarem criadas. E se a DGAL e o seu Diretor-Geral, e bem, identificam um conjunto de circunstâncias que vai bater no seu serviço, seguramente vai ter que o resolver. Como? Com a sua tutela. E essa é que é a questão. Porque as matérias orçamentais estão aprovadas no Orçamento de Estado. O orçamento, a dotação de todas as entidades está no mapa 13 e no mapa 12 do Orçamento de Estado. Por isso, e esse é que é o ponto importante, que é a divisão. Questões ponderadas que o Sr. Diretor-Geral colocou, como é que vai operacionalizar em termos de transferências, em termos de autorizações, em termos de antecipações, em termos de um conjunto de questão que uma lei geral e abstrata, que é a Lei 25A, diz que é geral e abstrata e não é adaptada a nenhuma circunstância especial das 302 freguesias criadas e a das 167 líquidas que são criadas, essa é que é a questão que agora tem que ser tratada. Por isso faz bem o Sr. Diretor-Geral trazer as questões à colação. Faz mal o Sr. Deputado Bruno Nunes em meter tudo no mesmo saco e dizer que o processo está mal feito. Não. O processo está bem feito, porque neste momento está aprovado, as comissões de extinção fizeram o seu trabalho, onde fizeram a divisão dos inventários, dos patrimónios, dos haveres, dos colaboradores, da fotocopiadora, da resma de papel, sei lá o que for, entra a comissão de instalação e começa a trabalhar o processo. E é bom que a direção... E é bom... Não há fé. Há processos lineares, há uma tutela que se chama Ministério da Reforma do Estado e do Poder Local, que tem que tratar, tem um secretário de Estado e tem um diretor-geral e a sua equipa, que é uma direção-geral que trabalha, por sinal, e eu digo-vos francamente, muito bem. E isso quer dizer que dá verdadeiramente um apoio às matérias das autarquias locais. E este assunto faz muito bem o diretor-geral identificar as questões aos deputados. Não me parece que daquilo que eu ouvi seja matérias para, eventualmente, o Parlamento ter que fazer nova legislação sobre essa matéria. Mas, se isso acontecer pontualmente, o Partido Socialista está disponível para resolver qualquer questão para operacionalização. Parece-me, sim, que é uma questão de procedimentos que têm que ser tratados, naturalmente, na decorrência da instalação. Eu gostava de fazer uma questão ao Sr. Diretor-Geral, que é a sua percepção, porque a DGAL não teve ainda contacto com este processo. Tem contacto com a legislação, tem contacto com as dúvidas, tem contacto seguramente com as freguesias a desagregar, porque essas seguramente recorrem à Direção-Geral para fazer questões, mesmo que a Direção-Geral nesta fase não esteja habilitada para responder por propriedade como vai fazer, porque lhe falta o normativo, falta-lhe a circular, falta-lhe a instrução de serviço, falta-lhe o despacho, se calhar, da tutela, para poder operacionalizar e dar ordens ou indicações às respectivas, aos diretores de serviço, etc., para trabalhar o processo com autonomia. Por isso, eu quero dizer, e a pergunta que eu faço é, dos contactos que tiveram com as freguesias que vão desagregar, que eu penso são essas, que possam ter contactos convosco, não são as desagregadas, são aquelas que estão a trabalhar no processo, qual é a vossa percepção do processo no terreno?
como é que com os vossos serviços o processo está a decorrer. Se há alguma normalidade naquilo que são as questões naturais que as freguesias, que neste momento vão desagregar, têm em relação ao seu futuro. Essas são questões importantes que eu tenho ideia possam ter um ou outro contra. E até nos municípios, porque muitos municípios vão em apoio, termino já, Sr. Presidente, os municípios também vão apoio nas respectivas freguesias. Há questões, que tipo de preocupações. E já agora, se equacionam, pedir à tutela, obviamente, um conjunto de indicações suplementares para operacionalizar com tempo após eleições, para que não haja vazios procedimentais, orçamentais e de critérios rigorosos que se quer para que as novas freguesias possam trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal. Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradecer a presença do Sr. Diretor-Geral, André Gaspar Nicolic. Muito bem. A DGAL desempenha, no nosso entender, um papel fundamental no funcionamento das autarquias e do poder local ao garantir o apoio técnico, o apoio financeiro, assegurar a articulação com a Administração Central e acompanhar de forma contínua o desempenho e a organização das autarquias. É uma responsabilidade exigente, que obriga rigor técnico, naturalmente, e um sentido de responsabilidade institucional. A recente reposição de freguesias representa uma mudança no mapa autárquico português, com impacto direto na organização territorial, na capacidade administrativa local e, por consequência, nas finanças públicas. A poucos meses das eleições autárquicas, a Direção-Geral das Autarquias Locais assume nesta audição aquilo que já era evidente. O processo de desagregação de freguesias tem falhas graves, ainda há pouco ouvimos a ANAF pedir serenidade e transmitir uma imagem de tranquilidade. Mas o que hoje ficou claro é que a realidade não é de tranquilidade, parece-nos, de inquietação. Tal como a Iniciativa Liberal alertou desde o início, este processo foi politicamente apressado, mal preparado tecnicamente e descurado financeiramente. A DGAL acaba de confirmar aquilo que já suspeitávamos. Há lacunas sérias, desde a insuficiência de recursos humanos, a ausência de equipamentos, passando pela inexistência de planos de transição funcional em várias freguesias. Não estamos perante meros atrasos burocráticos, estamos perante o risco real de dezenas de freguesias estarem, no dia das eleições, juridicamente criadas, mas administrativamente inoperacionais. Sem quadros, sem instalações, sem orçamento, sem condições mínimas de funcionamento. A desorganização que parece ter hoje confirmado, será amanhã paga pelos contribuintes e sentida pelas populações. E se ninguém está preocupado com isso, para nós é inaceitável. Embora a lei da desagregação não atribua competências específicas à DGAL, temos de perguntar se estão a fazer algum acompanhamento concreto durante o processo de desagregação de freguesias. Se foram criados pela DGAL mecanismos de controle e acompanhamento para garantir que estas novas freguesias cumprem os requisitos legais para entrarem em funcionamento antes das eleições. E se existe um plano para os casos em que tal não seja possível. Por último, se sabem se há freguesias que estão em risco de não cumprirem os prazos legais. Do ponto de vista financeiro, a situação é igualmente preocupante. A criação de centenas de novas freguesias acarreta custos permanentes com pessoal, instalações, equipamentos e apoio técnico. Pergunto se pelo menos foi feito algum estudo de impacto orçamental por parte da DGAL e que projeções existem quanto ao encargo líquido para o Estado deste processo de desagregação de freguesias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não temos na sala ninguém do LIVRE, nem do CDS, nem do JPP, e por isso esta primeira ronda está terminada. O Sr. Deputado dispõe de 4 × 4, 16 minutos para... Sr. Diretor-Geral. Dispõe de até 16 minutos para a resposta. Muito obrigado pelas questões. Procurando talvez aqui agrupar aqui do Chega, quando é que vão haver as transferências dos fundos e do PSD, se existe a antecipação de pagamentos. De facto,
Ou seja, como nós referimos, temos uma preocupação de assegurar que as juntas pudessem ter os meios ao seu dispor logo no início. A transferência por duodécimos, como está prevista no OE, poderia obstaculizar isso, pelos problemas administrativos de terem que primeiro abrir uma conta, depois irem-se credenciar no sistema e só depois, então, a DGAL conseguir transferir, com grande probabilidade, já se estaria em mês diferente do que se deveria estar a pagar. E, por isso, nós articulámos com a tutela e vamos fazer a proposta de pagar antecipadamente à junta antes da extinção, ou seja, a junta que vai ser extinta, pagar antecipadamente, em setembro ou outubro, portanto, tem de se ver, na altura não sabíamos qual era a data das eleições, tem de se ver, pagar antecipadamente e depois, então, essa junta pode dividir pelas demais e já tem o dinheiro para tentar acautelar a despesa dos próximos meses. Em relação ao acordo de descentralização, a preocupação que tínhamos, não colocando de causa que, de facto, uma nova negociação pode permitir melhores valores, sem dúvida. Claro, o problema é essa negociação demora tempo, os órgãos têm que tomar posse, os municipais, as freguesias, as assembleias têm que deliberar, tudo isso demora tempo, portanto, pensar-se-ia, olhando para o histórico do que aconteceu no passado, que estes acordos teriam finalizados em 2026, algures, e então, em outubro, novembro e dezembro de 2025, algumas juntas poderiam não ter os recursos para pagar, designadamente, os funcionários que contrataram para cumprir essas competências. E pronto, isso ser um problema e, portanto, que pensaríamos que poderia merecer uma norma que permitisse essa adaptação. Na realidade, agora indo aqui à pergunta do Sr. Deputado do PS e ligando com a da Iniciativa Liberal, de facto, a DGAL não tem competência contida neste processo e isso cria, ou seja, estas entidades não têm que reportar nada à DGAL e, portanto, cria uma ausência de informação. Também, tendo articulado com a tutela, o nosso objetivo é fazer sair brevemente um pedido de informação a estas juntas para saber o ponto de situação do processo. Que comissões já foram criadas, não foram criadas, quem é que já deliberou, em que estado é que está, sabendo que já vamos depois dos prazos legais, mas, na realidade, pelo menos é a nossa leitura do diploma, os prazos, a nosso ver, são indicativos, porque não havendo uma previsão do que é que acontece se os prazos não forem cumpridos e mantendo-se a comissão mantendo-se a comissão em vigor até a tomada de posse dos novos órgãos e eles podem sempre deliberar na atualização dos mapas, a nosso ver, a qualquer momento poderão cumprir os requisitos e o importante será, de facto, assegurar que, a tempo da tomada de posse dos novos órgãos, todos os trabalhos estejam concluídos. E, portanto, é esse esforço que vamos fazer agora. Também procuramos articular com outras entidades da administração pública, designadamente o Instituto de Registro e Notariado, para ver se faz sentido, neste processo, a DGAL assumir o papel que assumiu no processo da agregação, que foi a centralização da abertura de atividade de todas estas entidades, a obtenção do número de pessoa coletiva, do número de segurança social, por forma a que, quando tomassem posse, já tivessem esses elementos todos. A questão que se levanta, de facto, é a maior complexidade. Enquanto no outro cenário, como eu tinha referido anteriormente, era claro que a existência dos novos NIPs implicava a cessação da atividade dos anteriores, eles agora poderão coexistir. E isto cria, de facto, uns problemas adicionais na gestão destas entidades, em que a extinguir e as novas coexistem no tempo, ambas com atividade. Sim, poderão, ou seja, no limite poderão coexistir, ambas com atividade, ambas com competência, ou seja, mas estamos a diligenciar nesse sentido, porque, de facto,
não tendo participado neste processo legislativo, nem tendo competências nele legislativo, estamos a trabalhar para que o mesmo corra o melhor possível e os novos órgãos possam tomar posse e possam começar logo a efetividade de funções sem vazios. Deixe-me ver... Portanto, em resposta ao Sr. Deputado do PS, temos de facto tido indicações, temos articulado com a tutela. Em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal, de facto não houve, nós não participámos neste estudo, portanto, nós não estávamos neste processo legislativo, da parte da DGAL não houve qualquer estudo de impacto, quer na altura da desagregação, da agregação, quer agora na desagregação. Portanto, foi uma decisão política, nasceu no âmbito da Assembleia. Não sei se existiram estudos, mas não foram efetuados pela DGAL. E, portanto, também não sabemos os custos que poderão existir ou não das previsões. Mas as novas freguesias existirão, terão os ativos que resultarem deste processo, terão os recursos humanos que resultarem da atribuição deste processo, e não conseguimos dizer mais do que isto. Eu não sei se respondi a todas as questões. Penso que sim. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Passemos agora para a segunda ronda. Temos 5 inscrições, uma do Partido Social Democrata, 3 do Partido Chega e uma do Partido Socialista. Portanto, damos a palavra ao proponente. Tem a palavra o Partido Chega, Grupo Parlamentar. O Sr. Deputado Bruno Nunes. Uma vez mais, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também aos esclarecimentos que foram prestados. Em relação a esta questão das comissões de extensão e das comissões instaladoras, existem questões que não são datas meramente indicativas. Existem algumas, nomeadamente no artigo 9º, referente à comissão instaladora, que a comissão instaladora é constituída até 31 de maio de 2025 e toma posse até 1 de julho. Ora, a informação que nós temos, não obstante o facto da ANAF não ter respondido e ter dito apenas que acredita que o processo vai correr bem, que temos fé, mas a minha fé continua a ficar aqui algo retraída no facto de sabermos se de facto foram cumpridos estes prazos ou não e estamos ou não presente no incumprimento claro daquilo que a lei prevê. Depois, ficou evidente, quando dizem que a lei está bem feita e acreditamos que a lei está bem feita, percebemos claramente que a falta de alguma regulamentação e de normas transitórias levantou aqui um problema sério à Direção-Geral das Autarquias Locais, que, desculpe-me a expressão, ficou com o menino nos braços. Nós temos aqui muita gente na Assembleia da República a dizer que nós fomos o pai da criança na desagregação e outros na agregação. Mas o que é certo é que o pai saiu para comprar tabaco e vocês é que ficaram com esta brincadeira na mão para poder resolver uma série de procedimentos que agora não sabem bem como é que vão resolver, porque existe um vazio legal em relação a esta questão, e foram expressões suas no facto de dizer que a DGAL deveria ter sido parte, e como lhe disse há pouco, na reunião que tivemos na Secretaria-Geral do MAI, eu considerei que era um dos adultos na sala e que sabia perfeitamente o que estava a dizer, não obstante a forma ligeira ou com alguma ligeireza que estava a ser levado este processo, e volto a reiterar, com princípios eleitoralistas da forma como foi apresentado. E, portanto, nós temos... Posso? Nós temos a ausência desta norma transitória que certamente a partir da manhã garante-lhe que alguns dos grupos parlamentares vão acelerar, de certeza, para tentar resolver esta questão. Continuamos quer na questão das atividades, quer na questão das competências, quer na questão dos números fiscais, com a questão de que sabemos que uma coisa é agregar. E todos sabemos que, quando se dá um casamento, é muito fácil juntar os trapinhos. Agora, sabemos que chegámos a esta fase e que a situação não vai ser resolvida de uma forma ligeira. Portanto, para nós ficarmos inteiramente esclarecidos com aquilo que aqui foi expressado, para nós
fez todo o sentido chamar a Degal, e creio que todos os partidos com assento na Assembleia da República estão gratos ao Partido Chega, porque eventualmente não estavam de acordo em chamar a Degal, porque ainda não tinham percebido as vossas competências, nem tinham percebido o papel da Direção-Geral das Autarquias Locais, e que hoje ficou claro o papel importantíssimo que vocês têm na desagregação de freguesias, e que certamente vamos ouvir até o final, até à desagregação consumada, ouvir falar muito da Degal, porque agora os outros partidos ficaram a entender a preponderância de chamar a Degal a esta... Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Lago Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral, Sra. Subdiretora, agradecer a disponibilidade por terem vindo cá e queria questionar a Degal se, no âmbito deste processo de reposição, se tem articulado com outras entidades, nomeadamente com a ANAFRE e com a Secretaria-Geral do MEI, por exemplo, no sentido de acompanhar o processo de reposição das freguesias. Eu ouvi com muita atenção aquilo que disse e alguns dos problemas que enunciou, mas, para além desses problemas, tem já, de momento, conhecimento de demais situações, de entraves ou constrangimentos existentes no âmbito deste processo de reposição e, se sim, quais os principais problemas que identifica, no âmbito, mais uma vez, desta capacidade de antecipação, e se ainda as uniões de freguesia, nomeadamente aqui no meu círculo eleitoral e no distrito de Viana do Castelo, nomeadamente dos concelhos de Ponte Lima e de Viana do Castelo, se atualmente têm colocado questões destas uniões de freguesia que estão em processo de reposição e se lhes é garantido algum apoio para que possam, efetivamente, cumprir o determinado na lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Cumprimento a si e, na sua pessoa, cumprimento todos. A minha pergunta é muito simples, para aquilo que percebi da explicação do Sr. Diretor-Geral. Podemos ter aqui o caso de uniões de freguesia que, com todas as freguesias que se vão criar a partir dessa, já em funções, poderem estar a fazer pagamentos, esta união de freguesias, a fazer pagamentos em nome da freguesia. Ou seja, um presidente de junta de freguesia, que já não é presidente da união de freguesia, vai estar a fazer pagamentos de presidentes de junta de freguesia que foram eleitos, mas ainda não têm as contas abertas. Ou seja, isto pode acontecer, porque não vamos poder fazer transferências antes daquelas uniões daquelas freguesias criadas estarem com a posse tomada dos presidentes. Ou é possível estas, na vossa opinião, é possível as comissões instaladoras abrirem as contas dessas freguesias recém-criadas? É que senão vamos ter aqui uma situação muito caricata, que é presidentes de freguesia, de união de freguesia, que já não estão em mandato, a fazerem pagamentos em... Não sei se a minha questão, apesar de confusa, se foi bastante clara. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desta audição resultou 2 ou 3 coisas que eu gostava de referenciar. Primeiro, que este processo não é um processo simples, é um processo complexo. Porque é desagregar freguesias é criar entidades administrativas autónomas com autonomia financeira, administrativa e patrimonial, poder local, com toda a tutela. Processo complexo. Segunda questão, que me parece também normal, é que este processo tem vindo a correr dentro dos trâmites da Lei 25A, o que é bom. Isto é, o diploma entrou em vigor, as comissões instaladoras, agora estamos nas comissões de extinção, agora estamos nas comissões instaladoras. Terceira coisa que é bom referir e tem a ver com esta audição, que a Degal está particularmente atenta quando o processo lhe chegar. Segundo, que o seu Diretor-Geral tem um conjunto de questões operacionais para colocar. Terceiro, que o seu Diretor-Geral consegue antecipar já um conjunto de questões operacionais que é da decorrência de uma lei geral e abstrata. Quarta, que é tipo conclusão, eu diria, estando identificado o problema, conseguindo antecipar as questões, tendo de articular as tutelas e conseguindo alinhar todo o filme condutor daquilo que vai ser a operacionalização das novas freguesias a criar, estamos em condições do seu Diretor-Geral articular com a sua tutela, tem estes problemas, preciso de soluções legislativas que me permitam operacionalizar. A audição teve muita utilidade sobre esta matéria para perceber que este processo não é confuso, que a confusão que o Chega alega sobre este processo não existe,
para dizer que todos os processos são tratados a devido tempo e não com antecipação processual, mas com antecipação dos problemas que o processo complexo sempre deriva. É isso que eu queria dizer. Por isso, Sr. Diretor-Geral, muito obrigado pela clareza, espero que tenha um ótimo trabalho e aqui o que fica resultado é que esta audição valeu a pena para perceber há fogo, mas não há fumo. Isso quer dizer que o processo está em curso, mas a confusão que os senhores querem que ele se instale não vai acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes pede a palavra para uma interpelação à mesa, suponho. Sr. Presidente, porque as coisas não podem ser ditas e ficar sem resposta, eu peço a distribuição e os bons ofícios da Câmara. Interpelação à mesa para distribuição de documentos. A Sra. Deputada Marina Gonçalves, se não conhecer o regimento, eu posso lhe oferecer um. E, portanto, tendo em consideração que estamos numa fase em que diz que estamos a seu tempo, fazer distribuir, para ficar bem vincado, que estamos a 3 meses das eleições, que seja entregue ao Sr. Deputado Jorge Botelho o decreto do Governo que marcou as eleições, para perceber que estamos em cima do tempo e que foi uma irresponsabilidade da forma como o Partido Socialista e o Partido Social Democrata legislaram nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois queira fazer chegar à mesa. Queira, por favor, Srs. Deputados. Srs. Deputados. Agradeço então que faça chegar à mesa os respectivos documentos para que possam ser distribuídos. Antes de passarmos a palavra ao Sr. Diretor-Geral para encerrar, ainda temos o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes para a última intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores, o Sr. Diretor e a Sra. Diretora da DGAL e obrigado pelos vossos esclarecimentos que foram muito úteis e produzirão resultados nos conselhos que nos deram. Este processo, e se ainda há partidos que precisam de esclarecimentos dos nossos sentidos de voto, eu relembro que houve notícias, houve municípios que assumiram totalidade da cobertura do eventual desequilíbrio decorrente da desagregação das 4 freguesias, participando a diferença junto da Direção-Geral das Autarquias Locais de GAL, de forma a evitar a desculpa esfarrapada do PSD para viabilizar a desagregação. E assim ficam criadas as condições de aprovar no grupo de trabalho das freguesias. Faz todo sentido que foi nomeada de GAL. Faz todo sentido, porque efetivamente o Presidente Eduardo Vítor, do Partido Socialista, que já perdeu o mandato, argumentava assim, para ir contra o relatório técnico dos doutores, é que é normal, não é? Pronto, depois eu sou Presidente, eu quero-me conter. É que com estas declarações e com o envio para o grupo de trabalho e para a Comissão, esta desagregação de freguesias em Vila Nova de Gaia, que não cumpriu os requisitos técnicos, que não cumpria a lei, porque foi a Comissão Técnica que nos disse que não cumpria. Os senhores sabem, lamento, senhora deputada, os senhores deputados sabem, que não cumpria. Não cumpria a lei e nós votámos contra porque respeitámos o trabalho da Comissão Técnica. E depois veio o senhor, que até já perdeu o mandato, Aque de Rei, que garantia às finanças e à DGAL o desequilíbrio por não ter feito a demonstração financeira obrigatória. Vamos lá ver, no meu distrito, em Leiria, eu sou Presidente da Câmara de Leiria, é que eu vou ficar com os fregueses contra mim. Mas esta é a verdade. Não cumpriram com a demonstração financeira obrigatória, o critério para desagregar freguesias. Não cumpriram, vou terminar, não podiam ter continuado. Ora, Presidentes de Câmara, que até perdem mandatos a dar a palavra de honra e vão em eleições em outubro, está coxo e bem concho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminarmos, Srs. Deputados, para terminarmos esta audição, vou passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral, que dispõe de até 10 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Relativamente ao incumprimento dos prazos, de facto, nós atualmente não sabemos, ou seja, não sabemos quem é que cumpriu ou não cumpriu, porque não existe a obrigação
de comunicar ou de reportar. O processo ocorre todo interno às próprias juntas de freguesia e o único ato externo é a publicação em Diário da República, mas mesmo essa não tem as datas em que as deliberações ocorreram, só tem o próprio mapa. Não obstante, como transmiti, a análise dos nossos serviços é que uma legislação que imponha prazos, mas não tenha consequência para o incumprimento dos mesmos, terá que ter a leitura que os prazos são indicativos. E, portanto, é passível de ser sanado, ou seja, a situação, desde que até às eleições e à tomada de posse dos novos órgãos, as condições estejam cumpridas, estariam todos em condições de tomar posse e de avançar com este procedimento. E, por isso, vamos lançar este pedido de informação para ter este ponto de situação e também para ver se existem questões que estão a obstaculizar e talvez relembrar da necessidade de o mapa ser mesmo integral para não acontecer situações de poderem não estar lá refletidos alguns ativos ou passivos ou contratos que possam existir e que tenham que ficar claros para quem é que transitam. Não obstante, como tinha referido, seria muito útil ter uma norma que permitisse resolver situações em que o mapa não esteja completo, se venha a descobrir que o mapa não está completo, para criar também segurança jurídica para os próprios fornecedores e outros credores que possam existir e que, num exercício menos correto, possam ficar sem garantias de poder receber o que têm direito. Em relação à questão do grupo parlamentar do PSD, a articulação com outras entidades, como referimos, articulámos também com o IRN, tivemos em reuniões com o SGMAI, onde estavam muitas outras entidades. A questão é que este processo é muito abrangente e, portanto, diferentes entidades têm diferentes problemáticas. No caso concreto da DGAL, imagine, se nós pensássemos só nos problemas diretos que nós temos, só precisaríamos de saber a quem é que transferíamos o dinheiro. Era o único problema que nós teríamos para resolver da nossa atividade. Todos os outros problemas não são problemas diretos da interação das entidades connosco, mas são situações que nós temos sinalizadas que seria importante acautelar para que estes novos órgãos possam entrar logo em efetividade de funções e evitar vazios e dores, porque seriam sempre passíveis de serem sanados mais tarde, mas todo o tempo que eles não consigam estar em efetividade de funções, não é possível haver pagamentos da anterior. Ou seja, por isso é que é tão importante acautelar que eles tenham as condições de, o mais depressa possível, estarem em efetividade de funções. Porque assim que os novos órgãos tomam posse, ou seja, há a questão de quando ainda não todos tomaram posse e coexiste ainda a freguesia a extinguir e as novas. Mas assim que todos tomam posse daquela freguesia, a extinta acabou e não há mais orçamento, nem pagamentos, nem nada. Tudo decorre pelas novas. E por isso é que é tão importante que as novas tenham logo condições de começar a trabalhar. Porque se tiverem que ainda aprovar um orçamento, se tiverem ainda que passar por uma série de processos administrativos, isso vai demorar tempo e nesse ato de tempo ninguém paga. E ninguém recebe também. Ou seja, não há cobranças de receitas, os regulamentos de taxas e preços teriam que ser revistos. Esse por acaso, é fácil. Não, é fácil até porque é talvez a única ou das poucas, é isso, é provavelmente da única ou das poucas situações em que desagregar é mais fácil do que agregar. O problema do regulamento de taxas e preços foi o único que criou um problema na agregação, porque existindo 2 ou 3 regulamentos, qual é que vigorava? Agora, esta é a situação em que é mais fácil. Como a freguesia extinta se tinha na realidade não parece que seria difícil entender que aquele regulamento se estenda a todas as novas. Pronto. Não obstante, os novos órgãos depois também poderão aprovar um novo regulamento, mas pelo menos não haveria um vazio em relação a essa matéria. Articular com a tutela sessões legislativas, como referimos, já o fizemos. A tutela, de facto, tem sido muito receptiva a estes problemas e tem aceite quer este pedido de informação, quer a proposta
que depois vamos ter que oficializar, não basta apenas a tutela, de antecipação das transferências para as juntas, para garantir mais a existência de dinheiro para estas juntas que vão por lá, mas na realidade, sendo ou seja, mesmo na tutela, sendo uma área da competência exclusiva da Assembleia da República, a partir de algumas soluções terão mesmo que vir à Assembleia da República. Pronto. Penso que teria. Eu já agora, só para corrigir, eu por princípio, por acaso acho, e isso acontece nos processos legislativos do Governo, as entidades da administração pública tendem a participar, e eu acho que isso é salutar. Mas eu não referi que a DGAL deveria ter sido parte. O que eu referi foi que a DGAL não foi parte. Não fiz qualquer juízo de valor, ou seja, a Assembleia é soberana na aprovação das leis e na decisão política e, portanto, não foi. Ou seja, mas acho por princípio, salutar que os órgãos da administração pública possam dar o seu contributo nos processos legislativos, tende a acontecer nos processos legislativos do Governo, onde as tutelas tendem a pedir às instituições as suas opiniões e os seus aportes, não tende a acontecer nos processos da Assembleia da República, mas pronto. Olha, muito agradecido pela oportunidade e teremos sempre um gosto de, neste ou em qualquer outro fórum, podermos trabalhar neste processo ou outros que sejam relevantes. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Com esta intervenção, damos por terminada esta audição. Agradecer. Sim, ainda disponho de tempo. Esqueci-me aqui de uma questão do... nós, na realidade, tivemos poucas questões que colocaram. Só 12 freguesias nos colocaram umas questões e uma, de facto, era de Ponte de Lima, nenhuma de Viana do Castelo. Uma era de Ponte de Lima e foi respondido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Senhora Subdiretora, agradecer a vossa participação e dou por encerrados os trabalhos desta reunião. Muito obrigado.